Iniciar a nossa entrevista aqui no estúdio para conversar sobre o câncer, o Dia Mundial do Câncer que aconteceu no último dia 4, foi um sábado, e aí a gente traz o oncologista Rafael Caires. É Caires mesmo? Caires. Tá certo, Rafael a pronúncia, Caires, né? tá certo. Bom, então a gente vem falar sobre esse assunto tão importante, o tratamento, a prevenção, o cuidado, sobretudo também questões de família, né, quem já teve, e principalmente o fator saúde, que é, dentro do possível, a gente sabe que é uma dificuldade imensa do cidadão brasileiro, de modo geral, a ter um atendimento de saúde de qualidade, ou pelo menos o mínimo possível, mas dentro de todos esses empecilhos, buscar ir ao médico, fazer exames de rotina, o caminho mais ou menos esse. Bom dia, obrigado por estar aqui com a gente, doutor. Bom dia, Rodolfo, bom dia a todos os ouvintes. Para mim é um prazer estar hoje aqui podendo conversar um pouco com vocês sobre o câncer, que é uma doença que vem ganhando uma repercussão cada dia mais prevalente na população, né? A gente vê com o envelhecimento, da população, com a exposição a maiores fatores de risco. A gente vem notando um aumento importante na incidência dos casos de câncer. E por isso que foi criado o Dia Mundial do Câncer, né, como uma data onde a gente possa tá trazendo aí para a discussão com a população mecanismos de a gente tentar diminuir um pouco o aparecimento do câncer que vem se tornando um problema importante de saúde. E aí, acho que como o Rodolfo falou, assim, tudo começa com a prevenção. Acho que é muito importante. O principal passo é a gente tentar evitar o aparecimento da doença, né? E para isso, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Com hábitos de vida mais saudáveis, alimentação, prática de esportes, evitar agentes nocivos à saúde, como o tabagismo, tentar diminuir ao máximo a quantidade de ingesta de bebidas alcoólicas, né, praticar atividades físicas, procurar sempre o serviço de saúde, apesar da dificuldade do acesso, muitas vezes a gente sabe disso e é um problema do Brasil, mas é importante qualquer mínimo sintoma você procurar uma assistência médica, fazer os exames de prevenção, né, de mama, de próstata, de colo de útero, porque a gente sabe que isso tem um impacto muito importante aí na prevenção da doença e em evitar que ela aconteça, ou caso ela já tenha se desenvolvido, que a gente consiga diagnosticar precocemente a doença, porque a gente sabe que com o diagnóstico precoce a chance de cura aumenta de uma forma bem importante. Sim. É a segunda doença que mais mata no mundo? No mundo, E daqui em torno de uma década, provavelmente se torne a doença que mais vai matar no mundo. Vai passar doenças cardiovasculares, né, como principal causa de morte da população. Aí eu chego na questão, antes deixa eu só reforçar que o ouvinte pode e deve participar com a gente, 3444-7979, mandando sua pergunta, sua dúvida, e enviando aqui também para o WhatsApp da Rádio Olinda, que é o 98720-1685. E aí eu chego nessa questão, né, que a gente está vendo já para frente. A ciência anda a que passos na busca de um combate, de uma cura para o câncer, doutor? Olha, a medicina vem evoluindo a passos largos, né, no tratamento do câncer. A gente, quando olha para alguns anos atrás e vê como a gente está tratando alguns tipos de câncer hoje, a gente vê um salto muito importante, né, tanto em ganho em sobrevida, né, quanto em qualidade de vida dos nossos pacientes. Os tratamentos eles estão se tornando cada vez mais eficazes, né, estão dando melhores resultados, com menos efeitos colaterais, né, não estão tão agressivos quanto a gente costumava perceber em tratamentos mais antigos. Ainda não podemos falar que conseguimos curar todos os pacientes, né? Espero que um dia eu volte aqui para falar isso para vocês, mas a gente tem conseguido um avanço muito importante. Doenças como melanoma, câncer de pulmão,
que antigamente tinha um prognóstico bem complicado e uma sobrevida curta. Hoje em dia, os tratamentos estão fazendo com que os pacientes consigam ter uma sobrevida muito longa e vivendo bem, né? Continuar trabalhando, curtindo a vida, com a família. Acho que esse que é o caminho aí da doença, né? Hoje a gente tem quantos tipos de câncer espalhados aí pelo mundo? Olha, tem uma média aí? Em números, né? Quantificar até é difícil, assim, porque cada órgão pode desenvolver câncer, um câncer específico, né? Por exemplo, câncer no sistema nervoso central, câncer no pulmão, câncer nos ossos, câncer na mama, na próstata, no estômago, esôfago, cabeça e pescoço, sabe? Parte do intestino, músculo. Superam uns 20 tipos? Mais de 20. Quase 100 casos, talvez. Nossa. Registrados pela ciência, isso, né? Isso. E aí, doutor, desses, o senhor deu o exemplo agora há pouco, que a gente já conseguiu ter um número positivo, se comparado a outros anos, como o do pulmão e por aí vai. Desses, quais que a gente tem hoje a maior dificuldade, que ainda é uma coisa muito preocupante qualquer um eu digo no sentido de não deu nenhum norte ainda para poder fazer um tratamento, que é uma coisa ainda que é nova, no sentido da ciência trabalhar ele. Olha, assim, vamos só para falar os cânceres mais prevalentes, né, para a gente poder ter uma noção. Na mulher, a gente exclui os cânceres de pele, tipo CBC, carcinoma base celular, que são os mais comuns. A gente, geralmente, dessas estatísticas, a gente exclui esse tipo de câncer. Os mais comuns na mulher é o câncer de mama, né? Em algumas regiões do Brasil ainda o câncer de colo uterino, enquanto que no homem o câncer de próstata, de pulmão, está entre os primeiros colocados. Para esses cânceres assim, mais comuns, tipo mama, próstata, graças a Deus o tratamento vem com muito sucesso e com muitos bons resultados. Alguns tipos de câncer são mais difíceis de tratar, porque muitas vezes ou o diagnóstico é dado de uma forma mais tardia e você geralmente encontra um paciente com uma performance clínica mais comprometida, com dificuldade de, inclusive, assim, tolerar os efeitos colaterais do tratamento. E alguns outros cânceres pela própria raridade, alguns tipos de sarcoma, né, tumores do sistema nervoso central. Sarcoma são os tumores que nascem nos tecidos conjuntivos, nos músculos, nos tecidos conectivos do corpo, né, diferente dos tumores de linhagem epitelial. E são tumores que a gente, às vezes, eles não têm uma boa resposta ao tratamento com quimioterapia. Mas quando a doença, mais uma vez reforço, é diagnosticada numa fase precoce, onde ela ainda não tem metástases, ou os tumores estão em tamanhos pequenos, que são factíveis de serem ressecados por cirurgia, com margens livres, esse ainda é um dos principais pilares aí do tratamento do câncer e com potencial de cura, né? Bom, a gente vai conversando e as mensagens vão chegando, evidentemente. Agora, desse tratamento que o senhor falou aí há pouco, que certas pessoas não têm uma resistência, né? Isso está muito envolvido também a questão de idade, né? Idade. A condição física, né? Às vezes você já é um paciente já idoso, o tratamento vai ser extremamente agressivo, ele pode não suportar. Tem isso, né, doutor? Para você tratar um paciente com câncer, você tem que fazer uma análise dele global, né? Você não pode só olhar o tipo de tumor e qual é a melhor quimioterapia que vai atuar contra aquele tumor. Você tem que olhar o paciente como um todo, né? Cada paciente ele é individual e um tratamento é o que se adequa melhor a cada pessoa. Antes de você prescrever qualquer tratamento oncológico, a gente tem que analisar como é que está a performance do paciente, né? Quando a gente fala performance, a situação clínica que ele se encontra, né? Se ele já está acamado, se ele consegue realizar as atividades do dia a dia dele, né? Se ele tem alguma comorbidade, tipo hipertensão, diabetes, problemas cardiovasculares, que usa medicações crônicas que possam interferir com o tratamento. E a idade é um fator muito importante na decisão,
Mas hoje em dia a gente não pode levar como único fator de decisão, porque a gente está vendo que a população está envelhecendo, a gente sabe que a incidência de câncer nos pacientes idosos aumenta importantemente, e a gente está vendo que as pessoas estão chegando numa idade avançada com uma condição clínica muito boa, bem cuidados, saudáveis. Então, muitas vezes, antigamente, você poderia olhar para uma pessoa de 80 anos e achar que não aguenta a quimioterapia e não tem como mais tratar a doença. E hoje em dia o que a gente vê, na verdade, é o contrário. São pessoas que chegam super bem no consultório, querendo tratar, você faz a medicação. Obviamente, você precisa titular talvez a dose, acompanhar de perto esse paciente, mas a gente vem observando resultados excelentes, né? Pacientes que tratam, ficam super bem, e nem parece que estão tomando quimioterapia, como a gente fala assim no dia a dia. Isso se dá, acredito eu, por alguns fatores, né? Por exemplo, a gente tem uma expectativa de vida que só cresce. Exato. A gente tem uma geração, uma terceira idade diferente da que foi há uns 10, 15 anos. Assim como a gente deve ter uma outra terceira idade muito mais disposta para essa geração saúde. Exato. Então tudo isso colabora, não é, doutor? O caminho é esse. Exatamente. A gente vem notando que a população vem envelhecendo de forma mais saudável, né? Os hábitos de saúde, de vida mais saudáveis, o acesso, né, à assistência médica e à prevenção de doenças crônico-degenerativas, vem fazendo com que os idosos muitas vezes tenham chegado mais fit, como a gente chama, né, mais em forma, e inclusive possibilitando que eles sejam tratados como uma pessoa mais jovem, né, com cirurgia, com quimioterapia, com radioterapia, né, o que se adequar melhor a cada tipo de caso, mas fazendo o tratamento padrão. A gente hoje em dia não contraindica um tratamento baseado exclusivamente na idade, né? A gente vê às vezes pacientes jovens que podem não tolerar um tratamento como às vezes um idoso poderia tolerar, entendeu? Então você tem que individualizar. O mais importante é você examinar o paciente no seu consultório, né, colher uma boa história clínica e unindo todas as análises aí do exame físico e da história do paciente, e além dos exames complementares, laboratoriais, exames de imagem, traçar a melhor estratégia de tratamento para cada paciente. Doutor, deixa eu ir para já algumas perguntas aqui no 34447979 e no WhatsApp 987201685. Cancerosas ou cancerígenas é a mesma definição, não é isso? Pronto, então o Rômulo do bairro da Várzea, ele diz o seguinte: todos nós temos as células, tendências para que elas se tornem... Exatamente, né? Na verdade o câncer ele surge como uma mutação que a célula adquire, né, na sua linhagem de DNA. Certo. E ela começa a adquirir a capacidade de se dividir de forma rápida e aleatória, e perde a capacidade de morrer, né? Porque as células, quando elas estão se dividindo, elas constantemente estão em processo de nascimento, divisão e morte celular. E as células tumorais, elas adquirem a capacidade de se proliferar de forma exacerbada, crescendo, né, onde tipo já não era para aquela linhagem estar em proliferação. Elas não têm mais a capacidade de apoptose, que é a morte programada da célula, e ela começa a adquirir capacidade de invadir os tecidos adjacentes que circundam a lesão tumoral, né, criar novos vasos sanguíneos e soltar células cancerígenas para se alojar em outros órgãos, causando as metástases. Por isso que a gente chama que esse é uma característica do tumor maligno, que diferencia um tumor maligno, que é o câncer, de um tumor benigno, que não é câncer. Porque o tumor benigno, as células elas se proliferam, mas elas não têm a capacidade de invadir tecidos adjacentes, nem de causar metástases, diferentemente da célula destruir. Deixa eu ir aqui com a Ângela, do bairro de Boa Viagem. O estresse pode ser um canal, não seria um motivo, mas uma via para um desenvolvimento de um possível câncer, doutor? Então, o câncer ele é causado por
por alguns fatores que vão se juntando para que a célula adquira essa mutação. Certo. Né, você pode trazer no seu DNA, né, de forma genética, hereditária, isso não é a maioria, na verdade é a minoria dos cânceres, que você traz essa alteração no seu DNA e suas células estão mais propensas a desenvolver tumores malignos. E paralelamente a isso a gente tem os fatores ambientais, né, os fatores que a gente vai adquirindo no decorrer da vida, e isso vai causando dano celular, né, e em algum momento essa célula, essa mutação, ela não é mais percebida pelo nosso organismo, a gente não consegue mais bloquear essa célula e ela começa a adquirir essa capacidade. E alguns fatores externos, como por exemplo o tabagismo, o etilismo, exposição solar exagerada, né, por muitos anos, ou alguns tipos de vírus que a gente se expõe no decorrer da vida, são fatores que a gente já sabe que causam o câncer mesmo. O estresse, particularmente, gera alterações importantes no corpo, né? Como muitas vezes queda da imunidade, você se torna mais suscetível a pegar infecções, pegar viroses, e a gente não tem como a gente dizer claramente que o estresse vai causar um câncer específico, mas assim, o que a gente percebe na prática é que muitos pacientes relatam momentos de que estavam passando por muito problema emocional, por um fator estressante grande, e depois de um tempo descobriram uma doença. Muito talvez o estresse não causou o câncer, mas ele causou alterações e somou para que aquela célula fosse se proliferar, sabe? Hoje em dia a gente vem percebendo o fator da imunidade muito importante aí na causa do câncer, né? Inclusive, um dos principais tratamentos que tem surgido na era mais moderna da oncologia é justamente a imunoterapia. E as novas medicações, elas estão estimulando o próprio sistema imunológico a combater as células malignas e matar o câncer. Então, não é o remédio que está matando, o remédio está só ativando o nosso corpo a não olhar para aquele... Não esquecer que tem aquela alteração ali e começar a atacar e realmente matar a célula. Muito bem. Doutor, só tem mais uma pergunta aqui, ainda, eu diria que é repetida, mas nunca é demais lembrar. É da Ana Maria dos Butrins, ela ligou 34447979. Quais os tipos de câncer mais comuns nas mulheres? O senhor falou pouco, mas só para reforçar então. Pronto, o mais comum de todos, né, é o câncer de mama. Né? Inclusive ontem foi o dia do mastologista, né, que trabalha muito ligado aí a gente na oncologia, e é o câncer mais incidente nas mulheres. Que tem, né? Que tem hoje em dia. A gente tem métodos de rastreio precoce da doença, que é a realização de mamografia e ultrassonografia, né, iniciando na população geral aí em torno dos 40 anos. E com esses exames de rastreio, muitas vezes se consegue diagnosticar precocemente as doenças, né, antes mesmo de você palpar um nódulo. Os exames podem detectar alterações como calcificações na mama ou algumas alterações arquiteturais sugestivas de uma lesão neoplásica maligna, e você poder intervir precocemente com cirurgia. Qual é o mais eficiente, se é que posso usar assim, essa definição? A gente sabe que no caso do homem do próstata tem o exame o PSA e o toque retal, validar, e tem o toque, mas existe a questão para confirmar, para tirar a prova dos 9, ele é mais eficiente? No caso das mulheres, a mesma coisa? O do toque, olha, os exames de rastreio, no caso, vamos supor, do câncer de mama, mamografia e ultrassom, né, eles se complementam, e não existe que seja um melhor que o outro. Na verdade, depende do tipo de mama, né? Mamas mais jovens, que tem menos gordura, as lesões são melhores vistas na ultrassom, enquanto as mamas mais lipossubstituídas, as lesões são vistas melhor na mamografia. O toque retal e o PSA fazem parte do rastreio do câncer de próstata nos homens, né? E esses exames de rastreio, eles são para você identificar precocemente alguma lesão
que vai crescer e vai dar sintoma. Então, se você está fazendo um rastreio, você está fazendo um exame preventivo, é um exame que você não está sentindo nada. O paciente vai para fazer um check-up. E esses exames vão identificar ou uma alteração no toque retal, ou uma elevação do PSA, no caso de próstata, ou uma alteração na mamografia e ultrassom, no caso da mama, que são os tumores mais prevalentes no homem e na mulher. E aí, se você tiver alguma alteração, o exame que vai tirar a prova dos 9, quem vai dar o diagnóstico é a biópsia. Então, se você tiver uma alteração na mama, você tem que, o exame, a mamografia, ela é altamente suspeita, mas ela não fecha diagnóstico, porque o diagnóstico só é fechado quando você submete a paciente a um procedimento de uma biópsia, onde você retira um fragmento dessa lesão, e o patologista vai olhar no microscópio e vai identificar qual é o tipo de tumor que está surgindo nesse órgão. Então, quem fecha o diagnóstico do câncer é a biópsia e a histopatologia. Muito bem. Em ambos os casos? Em ambos os casos. É verificado que há possibilidade, tanto no homem como na mulher, mas a biópsia é que vai... fechar o diagnóstico. E a biópsia também é responsável por dizer se é benigno ou maligno. Exatamente, não é isso? Exatamente. Pronto, pegando a deixa aqui da Rosana, do Engenho do Meio. Doutor, fale sobre o tumor de ovário chamado borderline, é isso? Isso. Aí ela quer saber se o tumor é benigno ou maligno, mas aí primeiro precisa se veja só, o tumor borderline de ovário é uma entidade rara, não é comum, né? Ele fica entre um tumor benigno e um tumor completamente maligno, já com características de malignidade. Né? É um tumor que às vezes ele pode causar implantes, ele pode ter recorrência, mas não fecha características anatomopatológicas para você dizer que ele consegue, uma célula maligna que consegue causar metástase. Então, o principal tratamento do tumor borderline de ovário é fazer a ressecção cirúrgica, né, e fazer um acompanhamento... Retirar o tumor e fazer um acompanhamento periódico com o médico, porque qualquer recidiva tumoral tem que ser reavaliada, ponto de ser rebiopsiada, ser retirada. Né? E caso uma nova biópsia, o tumor venha a adquirir características mais agressivas de malignidade, aí você tem que avaliar a necessidade ou não de realização de quimioterapia. Nesse caso aqui, doutor Rafael, estamos conversando com o doutor Rafael Caires, ele é oncologista, estamos conversando sobre esse assunto tão importante para a sociedade que é o câncer. Nesse caso aqui da pergunta da Rosana sobre o tumor do ovário, o senhor já disse que a questão é retirar, então aí ele compromete diretamente no sistema reprodutivo da mulher. Isso, exatamente. É uma coisa que a gente tem que discutir muito, é a questão de fertilidade em câncer, porque a gente está vendo hoje em dia cada vez mais pessoas jovens também desenvolvendo câncer, né? Câncer de mama, que também está altamente relacionado, e câncer de ovário, que são os que mais se ligam aí nessa questão. E dependendo dos tipos de tumor, se for um tumor benigno, um tumor mais inicial, você pode fazer uma cirurgia menos radical, né? Se for um tumor benigno, muitas vezes não precisa tirar todos os 2 ovários, tirar o útero, você pode tirar só um ovário, mas em alguns casos realmente é necessário uma cirurgia mais agressiva para poder você atingir a cura do paciente. E nesses casos você tem que abordar essa questão de fertilidade prévia, porque muitas vezes é necessário fazer coleta dos óvulos para você preservar e depois programar algum tipo de fertilização artificial, guardado. E outra coisa também é a questão de você estar induzindo uma menopausa precoce nas pacientes mais jovens. Então se você retirar os ovários dessa paciente... Toda uma resposta do organismo. O organismo vai responder a essa cirurgia. Essa mulher jovem, ela vai ter maior incidência, por exemplo, de osteoporose, aumenta o risco cardiovascular, vai sentir os calores da menopausa, né? Pode ter mais facilidade de engordar devido à retirada dos ovários. E muitas vezes, em alguns casos, não é possível fazer reposição hormonal, porque algumas doenças estão altamente relacionadas com essa exposição, com esse tipo de reposição. Por isso que é importante as condutas serem individualizadas, cada paciente discutir bem com o seu médico as indicações e como
qual vai ser a melhor estratégia de tratamento, e toda conduta, toda estratégia tem que ser explicada à sua paciente, né, para que ela entenda e que ela aceite o tratamento proposto como sendo o melhor para aumentar a chance da pessoa ficar curada. Muito bem, deixa eu fazer um primeiro intervalo, são 8 horas e 40 minutos, estamos conversando com o oncologista Rafael Caires e a gente volta daqui a pouco com as perguntas pelo telefone e também pelo WhatsApp 987201685, a gente volta já. Rádio Olinda 8h45. Entrevista. Muito bem, 8 horas e 45 minutos, a gente continua com a nossa entrevista aqui na Rádio Olinda, emissora da família, nesta segunda-feira, falando sobre o Dia Mundial do Câncer, que foi celebrado no último dia 4 de fevereiro. Não é celebrar, é o combate, né? Reforçar exatamente, o Dia do Câncer, né? Tem certas datas que tem isso, a gente não comemora, a gente lembra isso, que se conscientiza da existência para poder focar na prevenção, né, e no combate. Isso. Bom, daqui a pouquinho, às 9 horas, tem programa Encontro com Deus com o Padre Damião Silva, aqui na programação da Rádio Olinda, emissora da família. Você continua mandando suas perguntas no 34447979 e no WhatsApp 987201685. Doutor oncologista Rafael Caires é quem é o nosso convidado e vai esclarecendo para a gente. Bom, tem essa questão aqui, não deu para anotar, a Robertinha disse que não deu para anotar o nome da pessoa, porque ela falou e depois não conseguiu anotar o nome, a ligação foi encerrada. A pessoa que teve câncer e está no tratamento, pode comer carne vermelha e carne branca? O que é verdade, o que é mito, doutor? Então, a gente hoje em dia vem vivenciando isso como uma constante no nosso consultório, né, os pacientes sempre questionando aí a questão alimentar. O que a gente sabe comprovadamente, né, é que a pessoa tem que ter um hábito de alimentação saudável. Certo. Né, isso inclui você comer fibras, você comer bastante legumes, verduras, evitar o consumo excessivo de açúcar, não consumir bebidas alcoólicas, carne vermelha em quantidades pequenas, moderadas, mas não existe uma proibição absoluta de você comer. O que é enlatados e embutidos, a gente sabe que comprovadamente já pode ser fator de risco para câncer, então a gente tem que cortar esse tipo de alimento, né, industrializado. Mas o mais importante é ter um hábito saudável, evitar excessos e balancear bem a alimentação com verduras, proteínas e pouco carboidrato. Muito bem, 8 horas e 47 minutos, continue mandando suas mensagens, WhatsApp 987201685. Deixa eu ir agora para o WhatsApp, porque as perguntas vão chegando e aí, de certa forma, a gente vai tentando filtrar, né? São muitas e, de certa forma, também as perguntas que os ouvintes fazem coincidem com outras, enfim. Bom dia a todos, é o Wellington de Piedade, ele quer saber, tem uma pequena ferida no braço, que não cicatriza. Usa camisa proteção UV e protetor solar constantemente. Seria bom investigar, ele tem 59 anos. É sempre bom, né, doutor? Exatamente. A gente, para dar um diagnóstico de uma lesão de pele, é fundamental que seja examinado por um médico especialista. Principalmente, falando aqui, um dermatologista. Né? Uma das características do câncer de pele, justamente, são lesões que não... feridinhas que não cicatrizam e que vão se cronificando e vão crescendo lentamente, e todas essas lesões elas precisam ser avaliadas por um especialista, né? Em alguns casos são necessários realização de biópsia para comprovar o diagnóstico e, se tratando realmente de uma lesão neoplásica, fazer a ressecção completa da lesão com margens livres. Isso tudo aí é algo ser feito com acompanhamento. Exatamente, passo exatamente. A passo. Exatamente. Esse fato de você ter uma ferida, algo, escoriação que não cura, isso é preocupante. Pode ser um câncer, como também não pode ser. Exatamente. Muito provavelmente, assim, na maioria das vezes não vai ser câncer. Pode ser uma alergia, pode ser uma lesão. Tem várias lesões de pele benignas, mas só quem pode fechar esse diagnóstico é o médico especialista no assunto.
né? Então, o mais importante é você ser avaliado. Não pode deixar negligenciada essa lesão, né? Tipo, grande chance de não ser câncer. Só quem pode dar o diagnóstico é, como falei, definitivo, é a biópsia. Né? Algumas lesões, o próprio dermatologista pode, ao olho ou com algum armamentário de lupa e dermatoscópio, conseguir examinar melhor essa lesão e fechar com característica mais de benignidade, mas em qualquer dúvida ele solicita uma biópsia para comprovar. Então é importante que você vá ao dermatologista para ser examinado o mais brevemente possível. Bom, a Jaciara Marques aqui pelo WhatsApp, doutor, ela quer saber como fazer um exame específico do pâncreas, já que esse órgão tem um índice alto de câncer e normalmente é fatal. É isso? Olha, pâncreas tem assim, a gente tem uma incidência não desprezível de câncer de pâncreas, não é o mais comum. Certo. Né? Quando a gente vai olhar a incidência de outros órgãos, não está entre os cânceres mais prevalentes. Porém, é um câncer com alta letalidade. A mortalidade com essa doença ela é muito alta. Muitas vezes porque é um diagnóstico difícil de ser dado. Muitas vezes quando vai dar algum sintoma, tipo dor ou obstrução das vias biliares, onde o paciente fica com aquele amarelão no olho, já é uma doença que já está com um comprometimento mais avançado, né? E muitas vezes não é factível mais a realização de uma cirurgia, por exemplo. E o tratamento é com quimioterapia. A gente sabe que é uma doença muito agressiva e que o tratamento consegue prolongar aí, mas em alguns casos não surte o efeito que a gente deseja. Não existe um exame para você estar fazendo rastreio periódico do pâncreas. Certo. Não tem indicação, né? Mas tem que estar com alta suspeição. Qualquer desconforto abdominal, dor nas costas, ou alteração na coloração dos olhos que você suspeite, ou tem alguma massa palpável abdominal, tem que se realizar um exame de imagem, né? Se possível, tomografia ou ressonância, para que a gente possa identificar melhor aí se tem alguma lesão suspeita. Muito bem, são 8 horas mais 52 minutos. Doutor Maria Gomes, Jardim Paulista, pergunta o seguinte, doutor Rafael: carne crescida no útero pode ser mioma? Vou só, antes do doutor responder, ele é oncologista, dentro do que engloba a questão do câncer, o doutor esclarece, mas desde já, aqui seria uma questão mais voltada para ginecologista, algo Isso, tipo, exatamente. A gente sabe que várias lesões podem surgir no útero, né? A ocorrência de miomas, que são tumores benignos do útero, é bem prevalente nas mulheres, principalmente com o passar da idade. E algumas lesões são assim, altamente com características benignas, pode ser realizado tratamentos menos invasivos, ressecção sem precisar retirada total do útero ou bloqueio hormonal para tentar evitar o crescimento desses tumores, mas precisa ser avaliado por um ginecologista para que possa realmente ser descartado no que não seja uma doença neoplásica, porque a gente sabe que algumas lesões que crescem no útero também podem ser tumores malignos e precisam ser tratados rapidamente. Muito bem. Bom, gente, várias perguntas que estão aqui. Se você ouviu o programa, a entrevista desde o princípio, de certa forma o doutor respondeu, não direcionando diretamente a fulano, cicrano que perguntou. Mas, por exemplo, a questão do André aqui do Pina. Alguns hábitos aumentam a chance de termos a doença. O que temos que evitar, de certa forma, o senhor já falou, alimentação, né? Fazer atividade física, procurar o médico. Exatamente. Não é isso? Quando o câncer é um problema genético e hereditário, dá para prevenir? A gente falou dessa questão de ser relacionado, mas prevenir tá olhando o tempo todo. Isso, exatamente. A gente sabe que tem algumas síndromes genéticas. Hoje em dia isso é uma área na oncologia que vem crescendo muito, até pelo assim, pela capacidade de você pesquisar o genoma dos tumores e as mutações genéticas. E se você tiver uma história familiar fortemente positiva para câncer, e você precisa fazer um aconselhamento genético. Hoje em dia a gente tem médicos especialistas na área de oncogenética, né? E se você se enquadrar realmente em alguma síndrome caracterizada por síndrome de câncer hereditário, que pode ser de mama, pode ser de estômago, né? A gente tem as mutações do BRCA,
doença de Li-Fraumeni, são alguns exemplos aí de síndromes genéticas. Esses pacientes, eles podem e devem ser acompanhados de forma mais intensiva pelo médico, né? E em algumas situações até sendo realizadas cirurgias radicais preventivas. Então, se a paciente ela tiver comprovadamente uma mutação de BRCA, por exemplo, ela pode, dependendo da idade, realizar a mastectomia profilática bilateral e até a ovarectomia profilática, tirando com a retirada dos ovários. Muito bem. Doutor, de modo geral, o que é a verruga? O pessoal se preocupa muito, é alguma coisa... Olha, verruga é uma alteração geralmente causada por um vírus, né, que cresce na pele e não é câncer, é tratada com ressecção, com crioterapia, com ácido. Mas a gente sabe que tem algumas verrugas tipo causadas pelo HPV na região genital, né? Que é transmitida pelo vírus HPV em relação sexual desprotegida. E essas lesões, esse vírus, né, ele pode causar tanto as verrugas, que são lesões benignas, como causar, por exemplo, câncer de colo de útero, câncer de pênis ou câncer de canal anal. Então, se você tiver alguma lesão dessa, é importante que seja vista por um médico, um profissional. Muito bem. É só esclarecendo aqui a Idete de Candeias, que tinha feito esse questionamento assim por alto, que tinha uma verruga, e aí o doutor traz esse esclarecimento para a gente. Bom, eu vou fazer a última aqui, que ainda dá tempo no telefone. A Valdeci de Caixa d'Água. Tive uma infecção no útero causada pelo HPV. Estou me tratando e tenho que fazer biópsia. Pode causar câncer? Tudo é questão de se investigar, né, doutor? Pode sim. Por isso que é importante hoje em dia o Ministério da Saúde já disponibilizar vacinação contra o HPV, né, para as mulheres e para os meninos também, foram incluídos, porque a gente sabe que o HPV é sabidamente um fator de risco para câncer de colo de útero, né, câncer de canal anal e câncer de garganta. Atualmente câncer de orofaringe também vem aumentando muito a incidência pelo vírus. E quem foi diagnosticado com lesões, né, podem ser avaliadas na fase ainda pré-maligna, lesões mais iniciais, que podem ser tratadas só com a ressecção de uma parte do colo uterino, mas precisa realmente ser avaliada e ser investigado e biopsiado, porque o HPV é sabidamente um fator carcinogênico. Então é importante que seja vista por um médico, sim, que seja tratado brevemente. Muito bem, são 8 horas e 57 minutos. A gente agradece imensamente pela atenção e por ter recebido o nosso convite aqui ao Dr. Rafael Caires, oncologista. Nesta segunda-feira, a gente falando sobre esse importante tema mundial, que é o câncer, que a segunda doença, a gente começou a entrevista falando sobre isso, começamos a entrevista falando sobre isso, a segunda doença que mais mata no planeta, só perde para questões cardiovasculares, né? É isso, doutor? Então, agradeço desde já pela atenção, por ter esclarecido. Esperamos ter sido tranquila. O movimento é assim mesmo, é intenso. A gente não consegue dar um suporte a todos e fica aqui desde já o convite para outra oportunidade, doutor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Para mim é uma honra estar falando e alertando a população sobre um tema tão relevante. Para mim, estou à disposição de vocês. Bom dia a todos. Muito bem, 8 horas e 58 minutos.